Algum tempo atrás eu comentei nas minhas redes sociais de uma história em que eu fui parar no tribunal já tá rindo aqui. Eu fui parar no tribunal de São Luís por causa de um estripulê que eu aprontei na rua onde eu morava. E é por isso que o ambiente aqui tá bem diferente do que você está acostumado. Porque para contar essa história, eu preciso da outra parte que eu arrastei na verdade não fui eu, foi um oficial de justiça que te obrigou a ir no fórum. Você lembra, o que você lembra dessa história? Porque eu tava contando pro pessoal que me acompanha no Twitter, e aí eu percebo que essas histórias que envolvem a minha infância, tem o que eu vi, o que eu presenciei, e tem o que você viu. Só que eu quero... Tem um café aqui até já. Um café. Me fala qual foi o seu ponto de vista do que aconteceu. Pra eu entender. Você lembra dessa história, né? Sabe o que eu tô falando? Eu lembro. Da mãe do Alessandro. Como era o nome da mulher? Você lembra o nome da mulher? Lembro mais não. O nome do rapaz era Alessandro, lembra disso? Não lembrava mais nem o nome dele, não. Eu lembrava, porque ele era da pivetada lá. Conta pra galera o que você lembra dessa história. Rapaz, é estranho porque já faz tanto tempo, isso aí já tem... Faz quase 20 anos. Foi mais de 20 anos. Não, eu estava no Dom Pedro. Então, não, você tem razão, faz 21 anos disso. Não. Faz 21 anos disso. Cara, sim, conta a história, porque eu lembro que eu vi, né, do meu ponto de vista. O que você lembra? Rapaz, eu fiquei surpreso de imediato, eu falei, eita pau, porque o Wizzy, ele foi um menino muito ativo quando era menino, viu? Sempre tinha coisa dele, da escola, de coisa e tudo, aí chegou esse negócio, o cara chegou lá em casa com intimação. Oficial de justiça. Notificação. Não, peraí, eu tenho que começar a história, porque o momento em que você entra na história, ela já desenvolveu um pouquinho. Então vamos lá, eu vou começar do meu lado, tá? Vai, conta aí. Aí você entra quando o oficial de justiça é quando você entra na história. Uhum. Ok, porque aconteceu o seguinte, a gente morava na época num bairro chamado Coama, em São Luís do Maranhão. Vocês tinham sido transferido para lá no final de 99, a gente passou a morar lá no começo de 2000, e a gente ficou lá entre 2000 e 2003, né, até novembro de 2003. E eu fiz várias amizades na rua, né, na bairro onde a gente morava. Boa parte da gurizada com quem eu andava era gente que estudava na escola em que eu estudava na época, que ficava pertinho lá daqui de casa, chamava Dom Pedro II. Algumas das pessoas que eu estudei naquela época ainda falam até hoje. E aí tinha um outro pessoal agregado que frequentava outras escolas, mas por causa da proximidade geográfica ali de onde eu morava, a gente era todo amigo. E tinha um garoto que ninguém se dava bem com ele, e o nome dele era Alessandro. E eu não entendia por quê. E eu lembro que tinha um cara no bairro que ele me falou que quando eu conhecesse a mãe do rapaz, eu entenderia por que ninguém se dava muito bem com ele. Porque a mãe dele era meio louca. Mesmo? Ela era louca total. Ela era doidona. Mano, eu não entendo como é que uma mulher com a idade dela devia ter seus 50 para 60 anos. E ela, parecia que o hobby dela era discutir com a pivetada que era amigo do filho dela. Só que ela discutia não para ter um debate interessante. Até isso seria sem sentido, porque é um bando de pivete. Mas ela ficava com raiva e ela queria brigar com qualquer coisa que estivesse acontecendo na rua, ela saía e inventava um motivo para brigar com a pivetada. Aí eu lembro ela era super protetora do filho dela, é. Aí eu lembro que uma vez eu fui na casa dela, porque ele era, naquela época, começo dos anos 2000, não era todo mundo que tinha computador. Então, eu sempre, por causa do hábito de usar computador, eu acabava identificando os outros garotos que também tinham computador. A gente falava de videogame, de internet, essas coisas, né? De tecnologia de forma geral. E ele tinha um computador e tal. E aí eu falei, vou levar um CD que eu tinha lá em casa, pra levar uns jogos pra ele, pra gente poder jogar na internet. Esse negócio de jogar na internet tava começando a despontar nessa época, né? Velox, Ixi, era uma rede de escada que a gente tinha, né? Não, já era ADSL, né? Era DSL. Eu tenho quase certeza. Enfim, não importa. A questão é que eu ia na casa do moleque, eu falei pra ele que eu tinha um CD com vários jogos pra levar pra ele, pra instalar pra ele, né? Tinha GTA, tinha vários jogos que a gente jogava na época, né? E eu vou lá pra instalar os jogos e a mãe dele vem falar com a gente e ela vê o CD. Eu achei isso interessante, porque eu não esperava que ela identificasse isso. Porque ela viu o CD, que era um CD escrito com caneta, né, e tal. Ela falou, que CD é esse aí? Aí eu falei, é um CD que um cara que eu conheço na internet, ele grava pra gente, a gente pede. Isso é uma coisa que rolava nas redes sociais, não era uma rede social, mas o bate-papo da época na internet. Tinha sempre tinha um monte de gente vendendo serviços variados. E tinha um carinha que vendia jogos pirata, basicamente. Ele te mandava uma lista, você escolhia os jogos que estavam naquela lista, ele gravava um CD pra você e ia deixar na sua casa, de moto e tal. E aí eu lembro que eu juntei uma grana, eu ainda lembro o valor, era R$35. E aí ele mandava um arquivo doc, do Word mesmo. E aí tinha uma lista de jogos e software e tal.
E aí do lado o tamanho, pra você ir somando com a calculadora mesmo pra dar 650 megabytes, que era o que cabia no CD. E dava jogo pra caramba, porque os jogos eram craqueados. Muitos desses jogos eram modificados pra que eles pudessem caber num CD, né, dessa forma. Então, tinha jogo que tinha, por exemplo, os cutscenes, com aqueles videozinhos que aparecem antes do jogo começar, eles baixavam versões que eram craqueadas, então não tinha esse vídeo. E aí o jogo já ficava bem menor, né? Às vezes não tinha música, enfim. O que acontece é o seguinte, a mulher, ela deduziu que o CD com canetinha escrito era pirata. Eu acho que eu devo ter falado alguma coisa sobre a forma como eu comprei. Aí ela já falou, não, pode tirar isso aí, porque aqui em casa a gente não usa nada pirata. Isso nos anos 2000 era muito esquisito essa postura. Eu falei, tudo bem, não vou discutir com a mulher na casa dela. Eu achei meio nada a ver. E aí eu lembro que eu peguei o CD e ficou um clima meio esquisito, eu voltei pra casa. E aí alguns dias depois eu tava andando com o pessoal no bairro, eu falei, mano, eu fui na casa do Alessandro, fui levar lá um CD com os joguinhos, e a mãe dele estiricou, porque era CD pirata, e ela mandou tirar do computador e tal, como se fosse dar problema. Enfim, meio maluco. Aí os caras falavam, não falei que era maluco e tal. Beleza. Toda a galera tinha uma dinâmica nesse grupo, em que a gente mutuamente aceitava o Alessandro, e a gente brincava com ele, tal, e fazia as coisas de moleque de bairro. Mas às vezes a mãe dele aparecia e fazia alguma merda, e falava alguma coisa, gritava com um pirralho, aí a gente meio que descontava nele, tipo, o que não é exatamente justo, mas a pessoa ficava com raiva do moleque, porque a mãe dele ficava criando confusão, ela era desagradável de forma geral, né? Beleza. Ninguém ia peitar a mulher, né? Ninguém peitava a mulher, mas a gente meio que não queria ter amizade com o moleque se a mãe dele vai ficar aparecendo do nada e criando confusão, beleza. Aí, eu não lembro qual foi o estopim dessa vez, porque era cíclico. Às vezes, assim, se eu passava... Um desenho, não foi não? Teve uma história Não, calma, a gente tá chegando lá. O que acontece é o seguinte, era fluido. Tinha vez que eu saía pra andar com a galera e o Alessandro tá no meio da galera, todo mundo brincando com ele, eu pensava, ok, tá tudo resolvido. Essa semana ele faz parte do grupo. Na semana seguinte, tava todo mundo em pé de guerra com o moleque de novo e tipicamente a culpa era da mãe dele. O pessoal, ele era meio playboyzinho e meio... Sei lá, era difícil. Ele era um playboyzinho, ele era um moleque que não tinha muita vivência e tal. Então o pessoal tinha uma certa impaciência com as ingenuidades dele de moleque playboy de né, crescer em condomínio, levantando pipa no ventilador, jogando bola de gude em carpete. Mas de forma geral não era isso o motivo pelo qual a galera tinha raiva dele. Era por causa da mãe. O pessoal tinha uma antipatia com a mãe dele e por causa disso às vezes ele excluiu do grupo. Enfim, numa dessas vezes eu vou lá pra brincar com o pessoal e aí eu descubro que nessa semana o Alessandro é mais uma vez o inimigo número 1 da galera. E a brincadeira que eles tiveram genial pra meio que se vingar do moleque, / se vingar da mãe dele, era fazer desenhos e cartas, bilhetes desaforados e colocar no correio da mãe dele. Na caixa de correio da parede, né? Isso. Por algum motivo, eu chego lá, essa era a brincadeira do dia. Eu chego lá, tava em casa fazendo alguma coisa, vou sair de noite, eu lembro que era de noite, eu chego lá e tá lá, todo mundo reunido, com um caderno, e a gente tira na folha do caderno, desenhando palavrões e desaforos e tal, dobrando bonitinho e colocando lá dentro. Porque a mãe dele vai checar o correio nesses momentos e vai ver um monte de desaforo. Quem será? Quem será que fez esses desenhos e tal, obscenos e tudo mais? Eita. Aí beleza, o pai tá zoando o negócio. Zoei, mas tudo bem, vai lá. Beleza. Aí, eu, na minha contribuição artística pra brincadeira, o que eu fiz? Como é comum, era pelo menos, não sei se ainda é hoje, né? Mas era comum naquela época, bolar apelidos maldosos pra pessoas que você não gostava. Às vezes até pra quem você gostava. Apelidos no Brasil é meio que bullying, na verdade, né? E aí, um dos termos que usavam pro Alessandro, né, sem sentido, mas o pessoal chamava ele de gay Alessandro, porque a turma da rua já não gostava dele, alguns diziam Naquela época era bem, né? Alguns diziam que ele tinha um jeito meio mais feminino, digamos, mais sensível e tal, e aí o pessoal enchia o saco dele, chamando ele de gay, coisa de pirralho, né, enfim, sem noção. E aí, por causa desse lore dele ser possivelmente gay, alguns desses bilhetes eram brincadeiras meio homofóbicas, né? Chamando ele de viado, de bicho, essas coisas. Lembra qual era a série que você fazia nessa época? Eu tava no primeiro ano, eu acho. Primeiro ano do ensino médio, eu acho. Não, segundo ano. Eu tinha 15 anos. 14, 15 anos, por aí. Aí eu pensei, beleza. Vou desenhar ele, né? Tentando refletir essa imagem pública do moleque. O pessoal desenhava ele, né? Desmunhecando, coisa idiota, coisa de criança idiota, né? E aí eu desenhei ele segurando uma florzinha. Porque na minha cabeça, se ele é homossexual, ele tá segurando uma florzinha, coisa idiota, né? Beleza. Desenhei lá o moleque segurando uma florzinha e tal. E coloquei no negócio. Aí a gente terminou a brincadeira de ficar fazendo desaforos com o moleque, né? E aí a gente voltou a fazer qualquer outra coisa lá que a gente tava fazendo. Conversar sobre Dragon Ball Z, que era sempre um assunto em voga entre essa galera. E aí beleza.
No dia seguinte, eu tô na escola e eu veio a coordenação e diz assim, ó, Israel, seu pai... Mas peraí, como é que ela ligou o desenho a você? Eu não sei, até hoje eu não sei isso. Até hoje eu não sei. De alguma maneira, eu acho que eu acho que eu era o mais velho dessa molecada. Eu acho. Porque o Daniel, esses caras, eu acho que a maioria deles estava na série Daniel. E o Daniel é 2 anos, 1 ano e meio mais novo do que eu, ele estava 2 anos atrás de mim na escola. Então eu era, tipo, pouca coisa mais velha que o resto da galera, mas eu acho que ela identificou isso como se eu fosse o líder deles por ser o mais velho. Eu acho que é por isso, não sei, porque eu não assinei. Eu não tenho assinado Israel, eu não botei isso, eu desenhei um moleque. Enfim, de alguma maneira, ela decidiu que eu era o responsável pela brincadeira, né? E atribuiu a mim alguns dos bilhetes, né? Incluindo esse, que era o desenho com o garoto Alessandro segurando a florzinha, beleza. Agora, olha só, Aí eu tô na escola um dia eu fui lá. e chega a coordenação dizendo, o Israel, seu pai no telefone. E aí, se não me falha, ela disse assim, traz suas coisas. E eu falei, caralho, o que aconteceu? Deu merda. Nunca isso tinha acontecido antes. Me chamarem na coordenação, que meu pai tá no telefone, e ela ainda falou, traga as suas coisas. Eu falei, meu Deus, eu fui expulso do colégio, do nada, assim? Beleza, aí eu chego lá, quando eu pego o telefone, você tá gritando de uma forma que eu nem entendi direito o que você estava falando. Você tá falando assim, o que você fez, não sei o que, tem um oficial de justiça aqui. E eu falei, oficial de justiça? O que é isso? Eu acho que eu nem sabia o que era oficial de justiça, né? Aí eu chego em casa, eu tava apreensivo, eu falei, caralho, beleza. Aí eu voltei pra casa andando, era perto, a escola ficava perto da casa. E aí eu volto andando extremamente apreensivo. Sem entender o que tinha acontecido, porque eu não entendi nada. Eu estava gritando pra caramba, vem pra casa agora, não sei o que, tá de castigo. Eu sem entender o que era. Aí quando eu chego em casa, que aí fui explicado pra mim, que um oficial de justiça... Aí essa é a hora que você entra na história. O que aconteceu? E aí o oficial foi lá com a notificação pra gente ir pra uma audiência. A propósito, eu percebo agora que não tem como ser no dia seguinte, porque isso não teria sido tudo feito em um dia só. Deve ser alguns dias depois. Continua. Uma notificação pra a gente ir pra uma audiência no fórum da infância e da juventude, uma coisa assim. Qual era a acusação, exatamente? Não, eu nem sei. Era pra gente ir lá pra uma audiência. Aí quando chegou lá, foi que eu vi o diabo do desenho lá. Agora, pensando aqui hoje, ó, eu era pra ter dito o seguinte, peraí, prove que isso aí foi feito. Pois é, porque tu foi burro pra caralho. Foi burro pra poxa mesmo. Total, de quem decidiu isso? Sei lá. Porque a mulher foi e disse, ó, seu filho fez isso aqui, não sei o que, não sei o que. É porque a gente era trouxa. Você admitiu, isso deve ter sido Israel mesmo. Eu falei, não, fui eu, então beleza, vamos lá encarar. Hoje em dia, você fala assim... Era pra ter dito, ó. Você meteu o governo... Pois é. A gente fez desenho, tudo bem. Era uma brincadeira idiota, ofensiva, desnecessária, beleza. Mas talvez não fosse questão de meter o governo no meio. Enfim, mas eu acho que ela não esperava que alguma coisa de fato acontecesse. Ela queria dar um susto pra galera deixar o moleque em paz. Mesmo. Não, ela era meio maluca. Foi eu, tua mãe, ela, o marido. E aí tinha lá o promotor, o juiz, não sei o que, a confusão toda. Eu pensei que eu ia ser preso. E eles levaram um advogado ainda mais. Eu lembro disso. Tinha um advogado lá. Que era desnecessário, porque essa parte da audiência não... Pelo que eu lembro. Aí eu fui ser advogado sem nada, né, também. Aí, tá aqui, seu filho faz isso. Não, primeiro o juiz perguntou, ele falou assim, eles tinham as xerox dos desenhos, né? E aí quando chegou lá, era um monte de desenho, o pessoal desenhando outras obscenidades e tal. E aí ele perguntou, você que fez isso aqui? Aí eu falei, não todos. Aí, qual que você fez? Eu falei, esse aqui, ó, da florzinha. Aí, olha a lógica da mulher, a lógica do advogado lá. Que era ameaça de morte, né? Ele pois ameaçando meu eles filho de pegaram, no documento lá que ele mostrou, vacilo. O desenho, ele era em pé, segurando a florzinha, tipo, né? E aí eles botaram o desenho de lado, de forma que parecia que ele tava segurando a florzinha como se fosse uma... Sabe um desenho animado, quando o cara tá no caixão segurando a florzinha? Era mais ou menos isso a ideia que eles tentaram botar. Isso aqui, por acaso... Eu não lembro as palavras exatas que eles falaram, mas o que eles estavam tentando ensinar, eles não estavam ofendidos pelos bilhetinhos e tal, e como a autoria da maioria não tinha como saber quem foi, eles também estavam dando um pouquinho de importância. Mas parecia que eles tinham um argumento para cada um deles, e qualquer que fosse o que eu admiti, era o que eles iam montar em cima. Então, como eu admiti o da florzinha, que tinha sido eu mesmo, eles explicaram lá que isso constituía uma ameaça de morte. Porque é como se o cara tivesse Aí eu falei, mas não, aí é porque o pessoal na escola... O juiz e o promotor não entraram nessa daí, não. Não, eles não entraram, nem o marido dela. Aí ela ficou... Aí o juiz falou assim... Não, eles viram que era brincadeira de criança. Não tem nada de sério não e tal. Ele deu até uma reprimenda nela, como que ele disse... Foi.
Você tá trazendo Porque- um negócio desse pra gente. Porque aqui, pelo que eu entendi, pois é, porque parece que ele chegou lá no dia da audiência e ele não sabia todos os detalhes, Foi, e aí ele- lá é que ele foi ver ele- direito, e aí ele ficou deu- impaciente. Ele deu uma reprimenda no casal, né? Porque ele ficou assim, o que mais que tem? Tem mais alguma coisa? Vocês estão trazendo isso aqui pra cá, um negócio desse aqui. Aí Nessa hora eu fiquei aliviado. o marido dela já queria. Então, Ele foi vamos deixar tentando... pra lá, lembra? Aí ela, não, mas não pode, um negócio desse não pode ficar assim, não sei o quê. Aí ficou puta lá e tal, não sei o quê. Mas ficou por isso mesmo. Aí, aí ele falou Não, assim, aí o negócio ela- da distância, eu não aí podia eu- mais passar perto da casa dela. Não, aí ela falou assim, não, mas não pode ser isso não sei o que tal, a gente tem que ter uma reparação, um ressarcimento. É, Aí eu olhei pra ela e falei assim, peraí, a senhora tá querendo dinheiro, é isso? ela Aí- ficou ofendida. Aí ela ficou assim, ela caiu a ficha dela, né? E o marido dela, não, nada disso, não sei o que, não sei o que. Aí ela pronto, quando eu perguntei desse jeito, é isso que a senhora tá querendo, é dinheiro? Aí ela calou assim, não falou mais nada. Aí o juiz deu por encerrado o negócio, não teve Foi nada. basicamente isso. Ele, quando o juiz percebeu que era só aquilo, eram desenhozinhos idiotas, e aí que ela tava tentando forçar a barra pra fazer parecer que o desenhozinho era uma ameaça de... Era um bando de moleque, tipo... Ele não tava se metendo com traficante, com maloqueiro, era um bando de moleque zoando o outro. Tanta coisa pra justiça resolver, a mulher... Pois é. Não que fosse certo a gente ficar enchendo o saco do moleque Não, por causa da claro que mãe, não, é idiotice de adolescente. Mas não chegava ao ponto de envolver o negócio. Aí que tá o problema. Até o momento, tudo que tinha sido feito ali era uma brincadeirinha de criança, desenhozinho, pra irritar o moleque, em consequência da mãe dele ser desagradável pro resto da galera. A turma ficou muito... porque eu sabia os nomes de todos os envolvidos, eu sabia os nomes, mas eu não falei ninguém, eu só falei, não, era o pessoal da rua. Era o pessoal, quem foi? Não lembro, era um monte de gente lá, eu só sei que eu desenhei isso aqui. E aí eu fiquei sabendo depois que o fato de que eu fui pro fórum, né, nem todo mundo estudava na escola, mas alguns sabiam, alguns entenderam, eu conversei com alguns moleques depois, quando eu fiquei sabendo, porque o dia de ir no fórum foi tipo, era uma semana depois, mais ou menos. Então, do dia do recebimento da notificação até o dia do fórum da audiência, foi bastante tempo. E aí com isso eu falei pra galera, olha, eu tô tendo que ir ver o juiz por causa do desenho lá que a gente fez e tal. E aí eu sabia que eu não ia dar o nome de ninguém, eu não vou falar pra ninguém quem foi, vou falar só que eu não sei quem é. Aí beleza, por causa disso, a galera no bairro, tipo, teve um certo respeito pelo fato de que eu fui sozinho, encarei sozinho e não botei a culpa em ninguém. Aí eles ficaram com muita raiva da Foi mulher. que zoaram mesmo, né? Aí que foi o negócio das telhas. Esse você não sabe. Não sei dessa história não. Então, a brincadeira do desenho era só uma zoeirinha, certo? É ofensiva, era desnecessária, mas era só uma brincadeira. O que a molecada fez pra se vingar em meu nome foi basicamente terrorismo. Porque alguém... O Gabriel, tinha um moleque na rua, era o segundo mais velho, eu acho, era o Gabriel. Que o pessoal chamava de Salsicha, porque ele lembrava o personagem do Scooby-Doo. Ele chega lá em casa, era uma noite, eu sei que era perto de época de festa junina, porque em Fortaleza você encontrava aquelas bombinhas mais facilmente. No Maranhão eu lembro que não era tão simples, mas durante a época de festa junina você conseguia encontrar, que no Maranhão eles chamavam de bomba de murrão, que no Ceará a gente chama de rasga-lata, exatamente. Ixi, que lá faz barulho doido. Pois é, então... Gabriel chega todo serelepe lá em casa, bate no portão. Eu fiquei de castigo, a propósito, eu não podia sair por um bom tempo. E eu falei pra galera e eles ficaram revoltados com o fato de que eu recebi, né, aquela retaliação. Aí o Gabriel chega lá em casa e fala o seguinte, olha, a gente reuniu a galera, o pessoal decidiu que não vai ficar barato, alguma coisa a gente vai ter que fazer. Então é o seguinte, fica de olho. Fica de olho ali nas telhas da mãe da Alessandra. Porque ela tava reformando a casa. E aí do lado de fora tinha lá telha, tinha areia, tinha as coisas da construção. Um monte, né? Que ela tava renovando tudo. Aí qual era o plano dos moleques? Eles pegaram várias bombas dessa, bomba de murrão, amarraram uma na outra. Meu Deus do céu! Botaram uma ponta de cigarro pra ser uma bomba relógio e colocaram embaixo das telhas. E aí o Gabriel falou, daqui a pouco a gente vai ficar só olhando aí. Eu não podia sair de casa porque ele castigou acho que um mês. Ele fica só olhando aí. Aí eu lembro que aquele portão, o elétrico, tinha uma fresta de portão e muro e eu ficava olhando aqui assim, ó. E aí era na parte de baixo, na parte de baixo da ladeira. Para que vocês entendam um pouco melhor a história, tá? A casa onde eu morava na ocasião, olha lá, era essa casa aqui. Que na época era pintada. Eita, rua 10, número 10, número 10 era a casa, exatamente. A rua 15 era. Enfim. Essa era a casa, tinha uma porta aqui, que eles fecharam claramente. E tinha um portão elétrico aqui, certo? A casa a que me refiro, nossa, esse mouse era tá do outro lado da rua, né? Era do outro lado da rua e era aqui em cima. Pronto, era uma dessas aí. Era essa casa aqui,
Bonita, viu a casa aí? Essa era a casa. Mulher Então, ricona. nessa ocasião, isso aqui, a frente mudou bastante, mas enfim, era aqui, e tinha aqui material de construção, certo? Então, o Gabriel, que morava aqui na rua, ele veio, desceu lá em casa, vamos lá. Eu lembro quando dava chuva, isso aí era uma enxurrada. Era Que era uma descida pois é. doida. Ele veio lá em casa, ele falou o seguinte, olha, Izzy, cadê? Passei direto? Passei direto? Não. Não, Mais um. Desce mais um pouquinho. Na verdade, tá lá embaixo. Vamos lá. Ele foi aqui em casa, ele falou, Izzy, a gente vai vingar você. Aí vocês ficaram olhando por essa brecha. Eu fiquei olhando pela fresta que ficava aqui. E aí, eu vi eles indo lá, colocando o negócio embaixo da telha, colocando as coisas e saindo correndo. Aí, beleza. Passa uns 2, 3, 4, 5 minutos, 6. Nada. Aí eu pensei, ou eles me zoaram, certo? Ou a parada apagou, ou alguma coisa aconteceu. Eu desisti de ficar observando, certo? Sei. Aí eu simplesmente saí fora e voltei pra assistir TV. De repente, acho que uns 20 minutos depois, eu ouço uma explosão. Aquele pá! E não era só o barulho de explosão, era um barulho de coisa explodir, de fragmento. Aconteceu alguma coisa. Égua. A mulher ficou doida. E eu fui correndo, e eu abri a porta, aquela porta lá que não existe mais na casa, e eu olhei e tinha telha pra tudo quanto é lado, fumaça, aquela comoção, e eu fiquei assim, meu Deus. E a molecada explodiu as telhas, o material de construção da véia, porque eu acho que... E qual foi o resultado disso daí? Nada! Não deu nada. Eles não podiam me culpar, porque eu tava em casa, não fiz nada, né? Em retrospecto, eu fui avisado que algo ia acontecer e eu não fiz nada pra impedir. Eu não fui lá e avisei. Então, de certa forma, eu sou um co-terrorista, porque me falaram do atentado e eu não fiz nada. Então, eu tenho uma certa culpa no carro. Mas eu não tenho envolvimento com nada. Eu não sabia o que eles iam fazer exatamente. Só falaram que eu fico olhando que a gente vai se vingar. Eu vi os caras lá, eu pensei, deve ser isso mesmo, uma coisa. Bom. Eu não sabia o que era exatamente, mas basicamente essa foi a história. Porque eu fiz um desenhozinho pra zoar o moleque, eu fui levado pro tribunal, e como retaliação, essa célula terrorista que tava lá na Coama explodiu o material de construção da pobre da velha. Égua. Eu fiz um desenho só. Eu só fiz um desenho. Eles eram a Al-Qaeda do negócio. Que merda. Tu sabia do negócio da bomba? Tu não sabia, né? Sabia não desse negócio da bomba. Tu não tava em casa, eu acho. Tu teria ouvido. Não devia estar em casa, não. Teve gente na rua pra ver o que foi. Devia estar viajando. Capaz. Porque foi uma explosão muito alta. Foram várias bombas que explodiram. Eita. Coisa de doido. Podia ter machucado alguém até. Isso é loucura. Ter morrido, viu? Não, podia ter. Isso é muito irresponsável. Agora que a gente para pra pensar direito, e se tivesse passando alguém e fica ali do lado nessa hora, né? Então, foi muito imprudente. Felizmente, ninguém se feriu. A velha deve ter presumido que era retaliação. E aí eu nunca mais ouvi falar. Essa que é a merda, porque isso funcionou aparentemente. Porque nunca mais, ela ficou quietinha. A galera... Eu não sei quem era o líder da parada. Eu sei que o Gabriel veio me avisar. Eu não sei se ele foi quem coordenou. Mas seja lá quem foi o cara que coordenou essa merda, a mulher nunca mais mexeu com ninguém. Ela criou... Ela ficava enchendo o saco da pivetada, até o ponto que a molecada retaliou de verdade. E aí, nunca mais. O moleque não foi visto mais, ele não saía mais na rua. Eu fui ver ele muito tempo depois, quando a gente tava pra se mudar já. Ele finalmente saiu de novo e ele tava bem... Toda a atitude... Eu acho que aquilo pesou pra família. Eu acho que deve ter... O marido dela claramente sabia que a mulher arranjava confusão com todo mundo. Então, eu acho que quando aconteceu isso... Ficou todo errado. O que eu penso que aconteceu... Porque eu acho que eu não fui a primeira pessoa que ela tentou arranjar confusão assim. Eu acho. Então, eu acho que aconteceu foi o seguinte... Quando foi logo depois desse lance do fórum, eu acho que ele percebeu que, mano, você tá criando tanta confusão com a molecada do bairro, que daqui a pouco eles estão fazendo coisa pior até. Então vamos ficar quietinho. E aí o moleque não saía mais, ele acabou indo morar com o pai, se eu lembro bem. E ele aparecia lá de vez em quando. Porque eu acho que o pai percebeu que a mulher, antes da mulher estar enchendo o saco da pivetada, o moleque era bem aceito. Agora o moleque não é mais aceito pelo grupo, ele se sente sozinho. E agora os moleques, a rua tá retaliando contra a mulher. E aí, eu acho que ele deu uma... Aí nunca mais ninguém viu essa mulher, nunca mais ela mexeu com ninguém. Pelo jeito funcionou. A galera... Mano, é muito errado isso. Mas, pelo jeito, o resultado que eles queriam, que era que a mulher deixar... Acho que eles nem queriam esse resultado, na verdade. Eles só queriam retaliar. Mas acabou funcionando. Bizarro, né? Enfim, me conte aí nos comentários uma história pior que essa, que eu duvido que tenha. Mas eu quero me sentir... Porque eu me sinto meio errado. Isso foi um negócio bem errado que aconteceu. Mesmo eu não tendo dedo direto nesse negócio...
Quando eu paro pra pensar, a gravidade podia alguém ter se ferido. É. É muito inconsequente da molecada, né? Enfim, conte aí nos comentários alguma história maluca que você se envolveu quando você era pivete. É isso, gente. Vou ficando por aqui e até a próxima.